isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Versículo 16, irmãos. Agora vamos para o 18, amém? Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Como seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Pode aumentar só um pouquinho meu microfone, por favor? Glória a Deus. Irmãos, me ajuda a pregar, tá? Vai dando glória daí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na carta para a igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele começa, no capítulo 5, versículo 16, ele começa a explicar para o povo de Gálatas a diferença entre viver no Espírito e a diferença entre viver na carne. Milena, o que significa viver no Espírito ou viver na carne? Andar. No versículo 1, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, a Bíblia vem relatando que Paulo ele já começa a advertir a igreja. Por quê? Porque antes Paulo ele estava pregando o evangelho em todas as áreas. E a Bíblia fala que Paulo ele começou a implantar igrejas, levantar o povo para pregar a palavra. E nisso Paulo deixou que o povo pregasse a palavra de Cristo ali. Mas a palavra de Deus diz que o povo começou a ser levado por qualquer tipo de doutrina. Os fariseus vieram e distorceram aquilo que Paulo havia ensinado para o povo. Ou seja, os fariseus vieram e fizeram com que o povo de Gálatas, ou o povo de Galácia, como você quer entender, deixasse aquilo a qual Paulo havia ensinado para o povo. E quando, aleluia, eu li essa palavra, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. O Senhor me deu o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. E quando nós lemos o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo ele já vem instruindo a igreja falando que, olha, eu vou passar duas listas para vocês terem noção se vocês estão andando no Espírito ou se vocês estão andando na carne. E Paulo ele já começa a dizer: olha, se você está andando na carne, aleluia, se atenta a isso aqui. Milena, o que eu tenho que me atentar? Se você está andando na carne, vai ter imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade e outras coisas. Aleluia. Mas quem vive no Espírito, Paulo ele fala: olha, se você estiver vivendo no Espírito, você vai ter amor, alegria, paz, paciência e outros. Aleluia. E quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor me deu João capítulo 15. Milena, o que está escrito em João capítulo 15? Jesus vira para o povo e diz: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo aquele, pois, que está em mim e não dá bom fruto, ele corta. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor abriu a revelação dessa palavra para mim. Eu falei: Senhor, por que João 15? Aí o Senhor falou assim: Milena, se atenta a isso aqui. Todo aquele, pois, que está em mim. Ou seja, quem se lembra do que Jesus virou para os discípulos e falou: olha,
Existirão pessoas que naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome, aleluia, eu fiz o morto levantar, no teu nome eu fiz o paralítico ser curado. E o Senhor falou assim: Milena, nem todos que estão em mim estão vivendo da maneira que eu quero. Nem todos que estão em mim estão vivendo da forma que eu quero. E eu falei assim: Senhor, eu não estou entendendo, explica melhor, Pai, me dá uma revelação melhor para que a tua igreja entenda. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O que estava acontecendo com o povo de Gálatas? O povo de Gálatas estava em Cristo, mas não estava tendo os frutos do Espírito. E isso não é diferente do que acontece hoje em dia no mundo atual. Aleluia, podemos ver que hoje em dia existem muitas pessoas que estão igual ao povo de Gálatas. Aleluia, Jesus. Agora eu entendo porque meu pai bebe muita água, irmão. Podemos entender porque o povo de Gálatas não estava da maneira de Cristo. Ou seja, o povo de Gálatas estava em Jesus, mas não estava praticando o que Jesus praticava. O povo de Gálatas estava em Jesus, mas não estava tendo fruto de obediência. O povo de Gálatas estava em Jesus, mas não estava tendo fruto de quê? Não estava tendo fruto de amor. O povo de Gálatas estava em Jesus, mas não estava tendo fruto de alegria. Não estava tendo fruto de paciência. Não estava tendo fruto de paz. O povo de Gálatas podia até mesmo ouvir as boas novas, a qual Paulo havia ensinado. O povo de Gálatas conheceu as boas novas, exerceu as boas novas, mas se deixou levar por aqueles que distorceram as boas novas. Aleluia. Uma palavra, uma frase, a qual eu li, irmão, que isso é muito forte. Os seus hábitos revelam quem está em você. Vira para o seu irmão agora e pergunta: qual é o seu hábito? Quem está habitando em você? Medita aí. Qual é o teu hábito? O que é hábito, Milena? É meu modo de vivência. É isso que vai declarar quem está habitando em mim. É isso que vai dizer quem está dentro de mim. Eu venho dizer, existem muitas pessoas que estão dentro da casa hoje em dia, mas não estão tendo o hábito do Espírito Santo. Não estão exercendo o fruto do Espírito Santo. Eu vejo hoje em dia muita gente no mundo cristão que querem exercer os dons do Espírito Santo, mas não querem exercer os frutos. Milena, me diz qual é a diferença entre dons e o fruto. Deus pode te dar o dom da revelação, Deus pode te dar o dom da cura, mas se você não tiver o fruto, que é o que nós acabamos de ler, você não herdará o reino dos céus. O que vai fazer você passar pelas portas não é o dom. O que vai fazer você passar pelas portas do céu é os frutos. E aí, será que você tem exercido, aleluia, os frutos do Espírito Santo? Será que você tem, aleluia, está tendo o hábito do que o Espírito ele te ensina? Por quê? Porque, aleluia, quem tem fruto do Espírito, ele tem paz, ele tem paciência. Quem tem fruto do Espírito, ele tem amor, ele tem alegria. E por mais, aleluia, que as coisas estejam totalmente contrárias do que, aleluia, a pessoa que ele está vivendo, ele está alegre, ele está sorrindo, ele não está de cabeça baixa. Por mais, aleluia, que o mundo esteja totalmente diferente, a família esteja totalmente diferente do que ele queria, ele está de pé. Quem tem fruto do Espírito tem domínio próprio. Quem tem fruto do Espírito não anda de qualquer maneira. Quem tem fruto do Espírito, aleluia, não fica de qualquer forma. Quem tem fruto do Espírito dá testemunho. Será que você tem dado testemunho? Será que você tem mostrado a diferença? O povo de Gálatas, eles chegaram a um nível onde Paulo, se nós observarmos a leitura, no capítulo 1, versículo 6, parece que Paulo se irou com o povo. Porque Paulo fala assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que os chamou por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Paulo se irou com o povo, por quê? Porque Paulo ensinou certo. Paulo, aleluia, ensinou as boas novas de Cristo certo, mas o povo, aleluia, seguiu as boas novas assim rápido, as boas novas dos fariseus rápidos. Para você entender melhor, aleluia, Paulo ensinou
olha, você faz desse jeito, você faz dessa maneira. Mas quando vieram outros, falando totalmente distorcido o que Paulo havia explicado, Aleluia. Paulo diz que eles seguiram rapidamente, se afastaram depressa das boas novas que Jesus havia ensinado para ele. Sabe o que é isso? É o crente, aleluia, que anda pela cabeça dos outros. Sabe o que é isso? É o crente, Maria vai com as outras. Agora, aleluia, vamos botar o nosso pastor como exemplo? O nosso pastor ensina algo para nós dentro da Bíblia. O nosso pastor ensina algo para a gente dentro da palavra. E chega um e fala, não é dessa maneira, não é dessa forma, não é desse jeito. E ao invés de você escutar a tua liderança, você, Maria, vai com as outras. Você, aleluia, é o crente piolho na cabeça dos outros. E aí, quem você está sendo? Será que você está sendo Maria vai com as outras? Ou será que você tem permanecido firme naquilo que o nosso Deus, a palavra, a doutrina ensinou pra gente? O nosso líder ensinou pra gente. Aleluia. O povo cristão está dessa maneira. Nós vivemos hoje na graça, né, meus irmãos? Na graça, nós temos um total acesso a Cristo, como nós não tínhamos antes na lei. Na lei, nós não tínhamos um acesso direto com Cristo. Existia um véu. O sacerdote, a gente dava o nosso sacrifício ao sacerdote, o sacerdote ele fazia o sacrifício para Deus. Nós não podíamos nos comunicar diretamente com Cristo. Mas a partir do momento em que Jesus morreu na cruz por nós, a palavra de Deus fala que o véu ele foi rasgado. E existem muitas pessoas que confundem isso. A diferença entre a graça e a lei. As pessoas acham que na graça tudo é liberado, eu posso fazer qualquer coisa. As pessoas acham que na graça, aleluia, eu posso, aleluia, fazer da forma que eu quero, da forma que eu desejo. Mas não é dessa forma. Por quê? Porque na lei era mais rígido. Na lei, aleluia, falava assim, dente no dente, olho por olho e dente por dente. Na lei, fazia aqui, pagava aqui. Existia uma diferença, mas quando Jesus veio, ele fala, olha, antigamente falavam dente por dente, olho por olho, mas eu acrescento isso: ame os que vos perseguem. Se te chamarem para caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. Aleluia. E as pessoas falam, pô, na graça a gente pode fazer qualquer coisa que não vai ser pago aqui na hora, Deus não vai matar, Deus não vai fulminar no meio da igreja. Mas eu tenho que dizer um negócio para você. Se torna pecado de iniquidade. O que é pecado de iniquidade, missionária Milena? Pecado de iniquidade só vai acumulando, e naquele grande dia tu vai pagar a conta. Aleluia. Pecado de iniquidade só vai indo, naquele grande dia tu paga a conta. Continua do jeito que você está. Continua da maneira que você está. Existe um povo que aceita Jesus, mas não quer mudança. Aleluia. Existe um povo que aceita Jesus, mas anda com quem não tem que andar. Existe um povo que aceita Jesus, mas não quer mostrar a diferença onde está. Existe um povo que aceita Jesus, aleluia, mas não está tendo, não está pedindo o fruto do Espírito Santo. Aquele povo que não quer buscar mais a presença de Deus como buscava antes, é um povo que não quer mudança. Só está atrás de Cristo, aleluia, por causa das bênçãos. Só está atrás de Cristo, aleluia, por causa do que Cristo ele tem para oferecer, mas ninguém quer Jesus. Jesus ele livra, Jesus ele transforma, Jesus ele salva, aleluia, mas ninguém vê esses benefícios. Irmão, a palavra mesmo de Deus fala, aleluia, que a prata e o ouro, aleluia, o ferrugem, aleluia, consome. Aleluia. Coisas materiais alegram o nosso coração, alegra, mas não nos leva para o céu. Não nos traz salvação. Glória a Deus. O que traz salvação é você permanecer na posição que você está. A palavra mesmo de Deus fala que existe a porta larga e a porta estreita. E ele ainda acrescenta, fala assim, há muitos que entram pela porta larga e poucos que entram pela porta estreita. Por quê? Porque hoje em dia muitos não querem mais ter um compromisso com Cristo. Hoje em dia muitos já não querem mais deixar o pecado. Irmão, a gente fala pecado, pecado, pecado. E eu fui pesquisar o que significa pecado. O que significa? Qual o conceito da palavra pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Aleluia. Aleluia. Errar o alvo. Glória E a Deus. tem muita gente errando o alvo por coisas pequenas. Tem muita gente errando o alvo por coisas banais. Tem muitas pessoas perdendo a salvação por coisas pequenas, mínimos detalhes. Será que nós nessa noite, eu sei que é culto da família, mas
maneira nós estamos? Será que estamos no lugar onde Jesus quer que nós estamos? Será que estamos na posição em que Deus quer que nós estejamos? Muitas das vezes nós queremos ajudar alguém, mas não nos ajudamos ainda. Queremos curar o próximo, mas nem curado a gente está. Aleluia. Queremos, aleluia, estender a mão para alguém, mas a gente está precisando que alguém estenda a mão para a gente. Aleluia. Irmão, antes de você querer ajudar alguém ou querer curar alguém, primeiro se cura. Como que você vai querer curar alguém se tem uma ferida aberta dentro de você? Como que você vai querer ajudar alguém se você está precisando de ajuda? E Paulo ele fala: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quem deixa o Espírito guiar sua vida não é fácil de ser dominado. Quem deixa o Espírito guiar sua vida não é fácil de ser levado. Quem deixa o Espírito guiar sua vida não vai por qualquer tipo de doutrina. Quem deixa o Espírito guiar sua vida não anda por caminhos tortuosos. Ou seja, quem deixa o Espírito guiar sua vida não satisfaz a sua vontade humana. Por quê? Porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, ela não é levada por qualquer tipo de doutrina. A vontade humana dela não é saciada. Por quê? Porque ela está cheia da presença. Ela está cheia da graça. E existem muitas pessoas hoje em dia que estão sendo levadas por vontade humana. Milena, por quê? Porque ela não está deixando o Espírito conduzir sua vida. Não está deixando o Espírito tomar decisão. Não está deixando o Espírito ir na frente. Aí fala assim: pastor, eu saí da graça, saiu da graça nada. É porque a tua carne está pulando mais. Aleluia, o teu Espírito está ficando para trás. Pastor, eu saí da graça, saiu da graça nada. É porque você, aleluia, não está deixando o Espírito te orientar. Porque se o Espírito te orientasse, você não ia sair da graça. Se o Espírito tivesse sendo o centro da tua vida, você não ia sair da graça. Tem gente que fala assim: fica geladinho aqui rapidinho, deixa eu resolver ali, tu fica aqui. Aí resolve. Pastor, você é da graça. Eu não consegui resistir, pastor. Foi mais forte que eu, pastor. Eu não gosto de levar desaforo para casa, pastor. Não deu, pastor. Porque você não está deixando o Espírito guiar a sua vida. Porque o Espírito não está sendo o centro da sua vida. Porque o Espírito não está sendo o centro da sua família. Será que você tem deixado o Espírito ser o centro? Jesus ser o centro da sua casa? Aleluia. Irmão, só tem membro aqui. Glória a Deus. Só tem membro. A irmã em breve vai ser, né? Só tem membro aqui. Uma palavra que o pastor Francis Chan, ele é lá dos Estados Unidos. Ele falou assim: não tem como a igreja querer transformar a igreja querer transformar se antes ela não for transformada pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia. O que ele está querendo dizer com isso, Milena? Não tem como eu querer transformar o mundo, ganhar o mundo todo, como Jesus fala, e perder a minha salvação. Por quê? Porque eu ainda não fui transformado de verdade pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nessa noite, peça que o Espírito, aleluia, comece a implantar os frutos do Espírito dele na sua vida. Peça, aleluia, fala assim: Espírito Santo, começa a implantar em mim o amor. Começa a implantar em mim a alegria. Começa a implantar em mim a paz, a paciência, que é difícil, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, Jesus. Espírito, começa a implantar em mim a mansidão e o maior de todos, o domínio próprio. Fala com ele nessa noite. Aleluia, Deus. Porque estamos cercados de igreja, de pessoas a qual elas não estão mais pedindo isso. São pessoas que estão dentro da casa, mas se ganhar um tapa na cara, se ganhar um chutão na canela, quer voar em cima. Por quê? Porque não tem fruto do Espírito. E o que Jesus disse? Jesus falou: olha, se der um tapa na tua cara, vira outra. Mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia está sendo diferente. Por quê? Porque o povo cristão, ele não quer ser transformado pelo Espírito. Não quer se esvaziar de si e pedir para Deus começar a implantar o fruto do Espírito Santo dele. Aleluia.
Irmão, evangelho é mudança. Evangelho é transformação, e por mais dolorido que seja, naquele grande dia nós teremos recompensa. Por mais dolorido que seja, naquele grande dia nós teremos recompensa. Glória a Deus. Não deixe que a carne venha fazer com que os desejos dela venham sobressair mais que o espírito. Não deixe que o seu eu, o seu ego, venha sobressair mais. Quando a sua carne quiser sobressair, quando a sua carne querer pular para fora, fala assim: Senhor, me dá força para resistir. Senhor, me dá força para permanecer. Senhor, me dá força, porque eu preciso de Ti, e sem as Tuas mãos eu não consigo. É um povo que está dentro da casa, mas não quer mudança. É um povo que está dentro da casa e acha que pode ficar em liberdade. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, versículo 13: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não use, porém, a liberdade para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Por que Paulo fala isso? Porque talvez o povo estava até mesmo entrando em discórdia dentro da igreja, usando a sua natureza humana para ir de encontro um ao outro. Portanto, aleluia, aqui no versículo, aleluia, 19, ele vem acrescentando, olha, aleluia, inveja, divisões, dissensões. Porque o povo estava dentro da casa, mas estava vivendo dessa maneira como um ímpio. O povo estava dentro da casa, mas estava agindo como um mundano. O povo estava dentro da casa, aleluia, mas não estava do jeito que Jesus queria. Estava um indo de encontro com outro irmão. O macumbeiro se une, o espírita se une, o feiticeiro se une, mas o cristão é difícil de se unir. Já observou isso? Irmão, você pode olhar aí. Pode ter vários centros de macumba, um do lado do outro. Você acha que eles ficam brigando entre eles? Nada disso. Você acha que eles ficam assim? Aleluia. Hoje estamos no meio de um povo cristão, em que eles mesmos criam guerra entre eles mesmos, em que um fala mal do outro, em que um não quer ver o bem do outro. Ao invés de estender a mão, ele chuta assim, ó, vai pra lá, vai pra lá. E aí? Como está sendo a tua posição? Tu está agindo como um ímpio dentro da igreja? Ou tu está agindo como um verdadeiro cristão transformado pela palavra de Cristo? É um povo, aleluia, que ao invés de ajudar, ao invés de estender a mão, ele julga, ele aponta. Ao invés de ajudar, ele quer cada vez ver a pessoa indo para o fundo do poço. Irmão, quando você é transformado e quando Cristo realmente habita em você, quando começa a acontecer, você vê pessoas fazendo isso, você fala assim: não fala não. Aleluia. Fica quietinho aí. Guarda isso aí e faz uma oração para Jesus libertar, para Jesus salvar. Mas é um povo, aleluia, que ao invés de querer ser liberto, parece que aquilo ali alimenta a carne dele. Já viu o crente fofoqueiro? Irmão, você pergunta da palavra para ele. Pergunta. Ó, a palavra é assim, assim, assim. Aí ele sempre tá mudando de assunto. Agora você fala assim: menina, tu não sabe. Fulano isso. Irmão, na hora, começa a desenrolar. Mentira, não acredito. É dessa maneira. Meu Deus. É desse jeito que o povo cristão tá, gente. Fala uma fofoca, rapidinho. Agora fala da palavra. Aleluia. Ele não sabe nem argumentar porque não lê. Agora se falar da fofoca, meu irmão, eu acho que dá para escrever um livro, né, presbítero Mateus? Dá para escrever um livro. Só falando da vida dos outros, dá para escrever um livro. Era assim que o povo tava. Com divisão dentro da igreja. Com raiva. Porque se Paulo ele fala, é porque o povo tava. O povo tava com ambição, ou seja, tava com ambições egoístas. Não partia, não dividia. O povo estava com inveja. O que é inveja? É o querer o que é teu. O povo estava assim dentro da casa. Se eu não posso, você também não pode. O irmão conseguia algo, o povo estava dessa maneira. O povo estava desse jeito. Queria sugar tudo do próximo. Você não pode? Então, peraí. Você não pode? Não tem problema não. Se eu não posso, você também não pode. Melhor dizendo para os irmãos entender. Era assim que o povo estava. O povo não estava se derramando verdadeiramente aos pés de Cristo. O povo não estava verdadeiramente se derramando ao altar.
Tem um louvor que fala assim, ó, tô te esperando no altar. Por quê? E é um louvor, se você ouvir a letra dele, é um louvor que é pra crente. Porque existe muita gente que é cristã, mas não está da maneira que Jesus quer. Eu vou falar isso sempre, não está da maneira que Jesus quer, irmão. E Jesus está te esperando no altar hoje, para você se consertar. Jesus está te esperando no altar hoje, eu não sei. Irmão, Jesus sabe de todas as coisas. Talvez você praticou algo que desagradou o Espírito Santo de Deus. Jesus está te falando, eu estou te esperando no altar, porque o teu altar está rachado. Eu estou te esperando no altar, porque no teu altar tem algo, aleluia, como não está me agradando. Eu estou te esperando no altar nessa noite. Quantas pessoas acham que, aleluia, consertar o altar é vergonha? Por isso que os cristãos estão dessa maneira hoje em dia. Por quê? Porque, aleluia, elas erram, mas não consertam o seu altar. Irmão, vergonha naquele grande dia. Tu fazer a obra aqui na terra, e naquele grande dia Jesus virá para você e falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vergonha você ralar aqui na obra de Cristo, e naquele grande dia Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós malditos que eu não vos conheço. Por que, Jesus? Porque tu não consertou o teu altar. Mas, Senhor, eu fazia a tua obra. Mas, Senhor, eu ganhava vidas para ti. Senhor, eu pregava o teu evangelho. Senhor, eu era da mesa de oração. Senhor, aleluia, eu dirigi o culto de família, Senhor. Não é pra senhora não, tá? Eu dirigi o culto de libertação, Senhor. Eu estava no culto de domingo dirigindo, Senhor. E eu ganhei várias almas para ti, Senhor. Pai, no culto de missões, Jesus. Aleluia, vieram várias almas diante de ti, Jesus. Aí Jesus vai falar assim, porque tu não consertou o teu altar. Tu não consertou o teu altar. E Jesus está te falando nessa noite, eu estou te esperando no altar. O altar, ele te espera nessa noite. Conserta aquilo que está fora do lugar. Conserta aquilo que está errado. Venha nessa noite e conserta o teu altar. Porque Jesus está falando, eu estou te esperando no altar. Milena, eu pratiquei, aleluia, o que Paulo disse. Eu pratiquei, aleluia, as coisas que não são do Espírito, Milena. Milena, eu pratiquei, aleluia, algo a qual desagradou o Espírito Santo. Eu pratiquei, aleluia, algo a qual está nessa primeira listinha, a qual Paulo ele mencionou. Que, aleluia, as vontades da carne, Milena. Jesus está te falando nessa noite, eu estou te esperando no altar. E eu te pergunto nesse momento, quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Jesus está falando, eu estou te esperando no altar. Quem é o primeiro? Vem aqui na frente. Quem é o primeiro? Não se retenha não, porque Jesus está te chamando nessa noite. Quem é o primeiro? Ele está te esperando no altar. Se analisa aí. Quem é o primeiro? Vergonha tu tá do jeito que você tá. Irmão, tudo que nós falamos hoje, ele está anotando. Já pensou naquele grande dia? Você fazer tudo. Aí Jesus fala assim, Senhor, mas o Senhor não me falou nada. O Senhor não me disse nada. Aí Jesus vai falar assim, hoje é que dia? Hoje é que dia? Dia 10? No dia 10 de agosto de 2022. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Às 9h03 da noite. Eu estava usando a missionária Milena. E usando a boca dela para falar. Estou te esperando no altar. E aqui na frente, Dona Antônia. Quem é o próximo? A primeira corajosa. Quem é o próximo? Quem é o próximo, irmão? Você vai esperar naquele grande dia Jesus virar para você e falar, apartai-vos de mim, vós malditos que eu não te conheço. Quem é o próximo, irmão? Vem aqui na frente. Aleluia, Jesus está te esperando no altar nessa noite. Quem é o próximo? Jesus está te esperando no altar. Não se retenha. Isso aqui é reconhecimento, meu irmão. Você tem que reconhecer. Eu sinto a graça de Deus sobre este lugar. Quem é o próximo? Quem é o próximo corajoso? Quem é o próximo corajoso? Jesus te espera no altar nessa noite. Jesus te espera no altar nessa noite, meus irmãos. Tem mais alguém? Isso aqui, sabe o que significa isso? Reconhecimento. Aleluia, Jesus. Reconhecimento. Irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês que estão aqui agora. Vocês estão se arrependendo do que vocês praticaram. Não sei o que vocês praticaram, mas vocês estão se arrependendo. E eu creio que a partir de hoje, vocês não vão fazer mais. Sabe por causa de quê? Porque a palavra de Deus fala que quando, aleluia, as pessoas confessam o seu pecado, elas são alcançadas por misericórdia. Aleluia. E vocês estão aqui nessa noite falando, Jesus, eu errei.
eu falhei, eu pequei perante ti, o céu, eu pequei perante o céu, mas eu me arrependo. Fico feliz de ver isso aqui, porque a gente vê que ainda existem pessoas que reconhecem que erraram, que reconhecem que falharam perante o Senhor. Aleluia! Irmãos, feche seus olhos nessa noite que eu vou estar orando por vocês. Glória a Deus! Amém? Coloque a mão no seu coração, amém? Soberano Pai, soberano Deus, eterno Pai, Senhor. Aleluia, Jesus! Pai, aqui estão, Pai, essas vidas, Senhor, que reconheceram, Pai, que falharam, que reconheceram, Pai, que erraram, Pai. Pai, isso me lembra, Pai, de Davi, Pai. Pai, a Tua palavra fala, Pai, que Davi, ele erra, Pai, que Davi, Pai, ele falha, Senhor. A Tua palavra, Pai, fala, Pai, que Davi, Pai, ele acaba errando, Pai, por causa de um pecado, Jesus. Pai, mas, Pai, Davi, Pai, ele se arrepende, Senhor. Pai, ele começa, Pai, a fazer uma oração, Pai, para Ti, Senhor. Pai, ele começa, Pai, a se prostrar, Senhor, diante, Pai, dos Teus pés, Espírito Santo de Deus. Pai, se arrependendo, Pai, de tudo aquilo, Pai, a qual ele fez. Pai, se arrependendo, Pai, de tudo aquilo, Pai, a qual, Pai, ele praticou, Senhor. Aleluia. Pai, Davi, Pai, vira para Ti, Senhor, e fala: Pai, me dá um coração puro, um espírito reto. Pai, eu posso entender, Pai, que é um espírito que não se desvia, Senhor. Pai, o espírito, Pai, que não, Pai, ele faz, Pai, coisas erradas. Pai, um coração puro. Pai, para que não entre malícia. Pai, para que não entre, Pai, coisas, Pai, profanas, coisas erradas, Senhor. Pai, nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, pela vida, Pai, dessas pessoas que estão aqui à frente, que o Senhor venha dar um coração puro. Pai, um coração, Pai, blindado por Tua palavra. Pai, um coração, Pai, cheio da Tua presença. Pai, um coração, Pai, cheio da Tua graça. Pai, um coração, Pai, a qual não deixe entrar nada, Pai, somente, Pai, as coisas do céu. Pai, um coração, Pai, que não deixe entrar malícia, que não deixe entrar inveja, que não deixe, Pai, entrar impureza, Pai, que não deixe entrar, Pai, aleluia, raiva, Pai, mas que venha, Pai, entrar somente o fruto do Teu Espírito. Pai, que venha, Pai, somente entrar, Pai, as coisas do céu, Pai. Pai, eu te peço nessa noite, nos dá um coração puro, Pai, o Espírito reto, Pai. Pai, Evangelho é reconhecimento, Pai, e Evangelho, Pai, é renúncia. Pai, eles estão aqui à frente, se arrependeram, Senhor. Pai, quando nós nos arrependemos, não praticamos o que praticávamos, Pai, mais. Eu te peço, Jesus, nessa noite, começa, Pai, a entrar, Senhor, no interior de cada um. Começa, Pai, a entrar, Senhor, no interior de cada coração aqui, Senhor. Pai, que a partir de hoje venha ter mudança. Pai, que a partir de hoje, Pai, venha, Senhor, ter transformação, Pai. Pai, porque, Senhor, aleluia, o Senhor vai ajudar, Pai. O Senhor, Pai, vai libertar, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Dá força, Pai. Dá ânimo, Pai. Pai, eles vieram aqui à frente, Pai, porque eles querem que o Espírito venha guiar a vida deles. Glória a Deus! Pai, eles vieram aqui à frente, Pai, porque eles querem, Pai, que o Espírito, Pai, venha, Pai, ser o centro da vida deles. Eles querem, Pai, que o Espírito seja, Pai, o centro da família. Pai, eles querem, Pai, que o Espírito, Pai, seja o centro da casa, Pai. Pai, eles vieram aqui à frente, Pai, porque eles querem, Pai, que Jesus, Pai, seja o centro. Então, Pai, nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, arrependidos de tudo aquilo que nós praticamos, Pai. Arrependidos, Senhor. E eu te peço nessa noite, Pai, dá força, Pai, para que o Espírito venha guiar eles, Senhor. Dá força, Pai, para que as vontades humanas não venham sobressair mais, Pai, que a Tua vontade, Senhor. Pai, começa, Pai, a viver, Pai, no centro, Pai, dessas pessoas, Pai. Pai, assim, Pai, como aquele, Pai, pastor disse, Pai, que, Pai, queremos querer, Pai, transformar, Pai, as outras pessoas devemos, Pai, também queremos ser transformadas. Pai, aqui, Pai, estão pessoas que querem ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Pai, aqui, Senhor, estão pessoas, Pai, que querem, Pai, ser transformadas, Senhor, por Tua presença. Então, Pai, eu te entrego a vida deles, Pai, nessa noite. Ajuda, Pai, a ser o centro, Jesus. Ajuda, Pai, na Tua presença a ser o centro, Pai. Dá força, Pai, dá ânimo, Pai. Começa, Pai, a encher ele nessa noite com a Tua glória. Pai, começa, Pai, a encher, Pai, ele nessa noite, Pai, com a Tua presença. Pai, começa, Pai, a encher ele nessa noite, Pai, com a Tua graça. Pai, eu te entrego, Pai, a cada um, Senhor. Repreenda, Pai, a fúria do adversário. Guarda, Senhor, e livra. Em nome de Jesus e amém. Amém, os irmãos podem voltar para o seu lugar. Coisa linda, Jeová! Meu Deus!
Aleluia! Aleluia. Deus, a minha alma! Noite de arrependimento. Aleluia, Você se arrependeu. Glória! Nessa noite você consertou o seu altar. Aleluia. Você disse, Jesus, eu errei. Eu falei, Pai, mas eu me prostro nessa noite perante Ti, Pai. Eu me arrependo de tudo aquilo a qual eu pratiquei. Eu me arrependo de tudo aquilo, Pai, a qual eu fiz. E Jesus se alegrou da tua posição. Irmãos, que nessa noite vocês consertaram o altar de vocês. Mas que nessa noite vocês vão fazer de tudo para que o Espírito guie a vida de vocês. Que a partir de hoje, se o pecado vir em uma direção, você sai de frente do pecado e vai em outra. Se a vontade do mundo vir em uma direção, você rejeita ela. Se a vontade do mundo vir, aleluia, em uma direção, você fala, não, eu não quero, Espírito, me dá força. Porque hoje o teu altar foi consertado. Jesus te deu uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Se não é vergonha não, todo mundo aqui já aceitou Jesus. Mas não é vergonha consertar o altar. Todos os dias devemos consertar o nosso altar. Todos os dias devemos já arrepender de tudo aquilo a como nós falamos. Isso aqui é muito lindo e o céu está alegre nessa noite. O céu está alegre porque vocês reconheceram que falharam. Vocês reconheceram que pecaram. Vocês reconheceram. Amém, meus irmãos? Amém. Então continue. Peça forças para o Senhor. Se o mundo vir em uma direção, você vai na contramão do mundo. Porque o Evangelho é dessa maneira. O mundo vem em uma direção, mas eu vou em outra. Porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém.